Publicações oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia documentam como a Igreja Adventista tem aceitado e apoiado o posicionamento a favor do aborto por mais de 48 anos. Recentemente, a sede mundial da Igreja Adventista foi contatada na Conferência Geral em Silver Spring, Maryland, para saber se o presidente Wilson apoia ou não o posicionamento de sua igreja a favor do aborto. Pastor Mediel Pérez Schultz é o assistente do presidente Ted Wilson na Conferência Geral. Pastor Schultz afirma aqui mesmo que Ted Wilson está em total acordo com o posicionamento oficial de nossa igreja a respeito do assunto e é um forte defensor do posicionamento. De acordo com textos médicos, aborto é um eufemismo para um procedimento físico que desmembra e mata pequenos meninos e meninas enquanto ainda estão vivos no útero de suas mães. Aborto não é algum conceito ou ideia, não é algo muito físico, muito sangrento. E como este abortista afirma aqui, depois de arrancar as extremidades, os braços e as pernas, ela depois arranca a espinha dorsal da criancinha. Então sim, de acordo com as palavras do pastor Schultz e dos executores de abortos, infelizmente Ted Wilson apoia e é um grande defensor da extração de colunas vertebrais das costas de pequenas crianças. Agora muitas pessoas ficaram chateadas e chocadas com esta informação. Então, neste vídeo, olharemos brevemente para a história do envolvimento pessoal do presidente Wilson em apoiar o aborto dentro da igreja. De acordo com um trabalho de pesquisa apresentado na Universidade Loma Linda e mais tarde publicado aqui na revista Ministry, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitou o aborto em 1970-71. Para que assim os hospitais adventistas da América do Norte pudessem lucrar com o aborto. Os norte-americanos trouxeram o aborto para que a igreja pudesse ganhar dinheiro. O presidente da igreja naquela época, que mais tarde seria presidente da Igreja Mundial, era Neil Wilson, pai de Ted Wilson. Em 17 de março de 1970, Neil Wilson fez um pronunciamento público para o serviço de notícias religiosas, dizendo: apesar de andarmos em cima do muro, adventistas tendem mais a favor do aborto do que contra ele. Por causa dos problemas de fome e superpopulação, nós não nos opomos ao planejamento familiar e aos esforços de controle da população. É fato que o presidente da Igreja Adventista, pai de Ted Wilson, fez um pronunciamento público para o noticiário internacional, dizendo que os adventistas do sétimo dia, de fato, apoiam deliberadamente a matança de crianças a fim de aliviar a fome e diminuir a população. Agora preste bastante atenção a isso. Os norte-americanos trouxeram o aborto para a igreja, publicando um conjunto de diretrizes no ano de 1970, mas isso foi restrito e interferiu no ganho de dinheiro. Então, no ano seguinte, Neil Wilson trouxe um segundo conjunto de regras, em 1971, que permitia o aborto sob demanda. O primeiro conjunto de regras foi exposto ao público, mas o segundo foi mantido em segredo ou não publicado. A revista Ministry relatou: não há evidência de que a liderança tentou educar os pastores e a igreja sobre o segundo conjunto de diretrizes e suas implicações. É muito importante prestar atenção a isso, porque Neil Wilson contou ao mundo que adventistas tendem a apoiar a matança de crianças por meio do aborto. Mas quando ele trouxe o aborto sob demanda para sua própria igreja, manteve isso em segredo, porque os líderes da igreja sabiam que se a Igreja Mundial descobrisse, principalmente na América Latina, então as pessoas ficariam muito furiosas. Neil Wilson e outros líderes da Igreja da América do Norte permitiram que hospitais adventistas assassinassem violentamente dezenas de milhares de crianças inocentes para ganharem dinheiro e fizeram isso sob a missão declarada do Ministério de Cura de Jesus. Nós, adventistas, assassinamos milhares de crianças e fizemos isso em nome do Santo Filho de Deus. Isto foi mantido em segredo por mais de 16 anos, até que cristãos não adventistas protestaram em nossos hospitais. E quando estes protestos foram publicados no jornal internacional Washington Post, um escândalo se instalou. Foi um grande constrangimento para a igreja. Em abril de 1986, a revista Ministry autorizou um estudo sobre a história do aborto em nossa igreja. Para realizar este estudo, a revista teve de obter permissão especial do presidente Bradford, da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos, para olhar o arquivo secreto sobre o aborto. O editor da revista Ministry, Dave Newman, em 19 de setembro de 1986, afirmou que foi concedida permissão para pesquisar o arquivo.
A pesquisa começou na segunda-feira seguinte, dia 22 de setembro de 1986. Depois de ler o documento por alto, pedi que o arquivo tirasse cópia de quase metade do documento para que eu pudesse trabalhar naquilo à noite. Porém, havia um problema. Alguém da liderança da igreja descobriu que os arquivos sobre aborto tinham sido abertos e que pessoas estavam olhando-os. Aquela pessoa não queria ninguém olhando aquela história, então deu ordem para que o arquivo fosse fechado. Agora vá em frente. Adivinhe quem deu a ordem para fechar o arquivo. Quem deu a ordem? Na terça-feira seguinte, dia 30 de setembro de 1986, Newman ligou novamente com a informação de que Neil Wilson, presidente da Conferência Geral, tinha fechado o arquivo. O pai de Ted Wilson fez de tudo para manter esta história em segredo. Ele sabia o quão vergonhoso e constrangedor isso era. E quando o presidente Wilson descobriu que a revista Ministry iria adiante com a história, adivinhe o que aconteceu? Uma semana antes da questão ir à imprensa, eu liguei para a Ministry e foi dito que o presidente da Conferência Geral tinha sugerido que esta não era uma boa hora para lidar com a questão do aborto. Depois de discutir, funcionários da Ministry decidiram cancelar a questão aborto. Foram os norte-americanos que trouxeram o aborto para a nossa igreja. Foram os norte-americanos que queriam assassinar crianças para ganhar dinheiro. E foi Neil Wilson que colocou todos os esforços possíveis para evitar que a igreja descobrisse o que estava acontecendo. Este artigo que você vê aqui na revista Ministry não foi publicado até Wilson deixar a função. E ele é a versão abreviada que foi limpa de qualquer coisa que poderia destacar essa história escura e suja. A revista Liberty relatou que no Conselho Anual de 1992, Wilson tentou apresentar o aborto como uma questão política. Ele queria manter o posicionamento de 1971, que permitiu o aborto sob demanda, e se mexeu para tirar o assunto de questão. Este homem aqui, este é o pai de Ted Wilson. Mesmo quando não era mais presidente, Neil Wilson continuou fazendo tudo o que estava ao seu alcance para manter o assassinato de crianças dentro de nossa igreja. Para muitas pessoas, essa história será chocante e perturbadora, mas é a nossa história. Estes são os fatos e é importante saber disso para entender por que nosso atual presidente Ted Wilson apoia intencionalmente a matança de crianças. Apenas pare e pense sobre isto. Ted Wilson foi criado por toda a sua vida como o maior líder a favor do aborto que nossa igreja já viu. A sua vida inteira, ele deve ter ouvido seu pai Neil falar sobre o aborto como uma questão política e que era necessário para o sucesso econômico de nossos hospitais. Alguns anos atrás, Ted Wilson estava falando bem aqui sobre a Igreja Adventista e ele disse: A church that does not rely on traditions or human reasoning, but relies completely on the Word of God as its sole foundation. Ele disse que a Igreja Adventista confia na Bíblia como sua única fundação e não no discurso humano, mas o aborto nesta igreja não é baseado na Bíblia. O historiador Dr. Ronald Lawson escreveu em seu trabalho de pesquisa que líderes da igreja, quando chegam às suas posições, eles não se baseiam em estudos teológicos ou éticos, mas sim diferem ao julgamento do estabelecimento médico, já que a execução do aborto é um negócio apropriado dos funcionários dos hospitais. Em mais de 48 anos, a liderança da Igreja Adventista nunca produziu nenhuma evidência proveniente da Bíblia para apoiar o aborto. Os líderes da igreja na América do Norte sabiam que isso não era baseado na Bíblia. Então, para justificar o aborto, eles usaram a criatividade e passaram a rotular e descrever o aborto como uma questão de liberdade religiosa e liberdade de consciência. O ensinamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que a liberdade religiosa é sobre a adoração, liberdade para acreditar e orar, e a liberdade de consciência para adorar e adorar somente. Aqui está uma boa pergunta: se o aborto é uma questão de liberdade religiosa, e liberdade religiosa é sobre a adoração somente, então como usar a violência para desmembrar e matar uma criança no útero de sua mãe é um ato de adoração? Esta é uma excelente pergunta. Matar uma criança é transgressão do sexto mandamento? Se a transgressão do sexto mandamento é liberdade religiosa, o que dizer do sétimo e oitavo mandamentos? Também é liberdade de consciência ter relações extraconjugais e roubar? Claro que não. Isto é errado. Líderes da igreja na América do Norte, sem nenhuma evidência bíblica, usaram a linguagem da liberdade de consciência para justificar o aborto.
E esta é a mesma linguagem ilusória que é usada no atual posicionamento da Igreja Adventista em todo o mundo hoje, que foi votada e aprovada em 1992. Faça a seguinte pergunta: quem estava neste comitê que votou sim para o aborto? Você pode acessar o site oficial de arquivos. Clique em Anuários Antigos. Clique em Anuário 1992. Você verá o Comitê Executivo e lá está Neil Wilson e seu filho, secretário associado Ted Wilson. Se você acessar os arquivos online aqui, clique em Registros de Reunião, Conferência Geral, Minutos do Comitê e clique em Outubro 1992. Você verá os presidentes, incluindo Neil Wilson e seu filho Ted Wilson. Este é um fato histórico documentado nos registros oficiais públicos da Igreja, que Ted Wilson estava no comitê que votou opressivamente para aprovar a matança de crianças por meio do aborto. Isso ajuda a explicar por que Ted Wilson apoia o aborto hoje. Porque ele foi membro do comitê que votou por isso. E isto deveria ser uma preocupação de todo adventista em todo o mundo, porque este posicionamento de apoio ao aborto representa não somente a América do Norte, mas sim todo o mundo da Igreja. A Constituição Oficial da Igreja, no artigo 13, afirma que este posicionamento fala pela Igreja de todo o mundo. Isso não é justo. Para mostrar a você que os líderes sabiam que isso era errado, o posicionamento sobre o aborto foi votado em 12 de outubro de 1992. Mas o posicionamento sobre a eutanásia foi votado apenas 3 dias antes, dia 9 de outubro, e ele afirma que os adventistas do sétimo dia não praticam assassinato misericordioso, o auxílio ao suicídio. Gênesis 9, 5, 6, Êxodo 20, 13, 27, 7. Eles são contra a eutanásia ativa, a retirada intencional da vida de uma pessoa que está sofrendo ou morrendo. Você viu os versos da Bíblia? Os líderes da igreja votaram em 9 de outubro, que de acordo com a Bíblia, aquilo era errado, que adventistas são contrários à retirada intencional de uma vida humana, mesmo quando doente ou morrendo. Mas apenas 3 dias depois, sem nenhum verso bíblico e nenhuma evidência, eles votaram e Ted Wilson votou que era ok usar violência intencionalmente para matar futuras crianças. Eles votaram por matar crianças inocentes em direta oposição aos mesmos versos bíblicos que eles citaram 3 dias antes. Se isso não for ruim o suficiente, mais tarde Ted Wilson fez vários pronunciamentos perturbadores. Em outubro de 2014, Wilson falou no concílio anual e deu a seguinte mensagem: o movimento profético, mensagem, missão de Deus e sua tentativa de neutralização do diabo. A transcrição pode ser encontrada online aqui e o vídeo pode ser encontrado aqui. Presidente Wilson dá muitos exemplos de como o diabo está tentando atacar e minar não só a igreja adventista, como também sua própria família. In the last year or so, the devil has attempted to neutralize every one of our precious 3 daughters. Isso é terrível. Ele disse que o diabo tentou neutralizar cada uma de suas preciosas filhas. Agora quero que você ouça cuidadosamente à medida que ele descreve como o diabo atacou sua família. Preste bastante atenção em suas palavras. And most recently, our 3rd daughter, Catherine, and her husband, Bob, were expecting their 3rd child until 3 weeks ago. When they lost the little baby, our 9th grandchild. After the premature delivery at 4 months, Catherine held the perfectly formed little boy in her hand. And when the Lord returns, Catherine's little son will be placed in her arms, and he will grow up in heaven. Esta é uma história muito triste e sinto muito por esta tragédia em sua família. É uma notícia muito triste. Presidente Wilson disse que o diabo atacou e que sua filha deu à luz a um bebê prematuro aos 4 meses. Ele disse que com 4 meses ela segurou seu filho perfeitamente formado e que quando Jesus retornar, o garoto será colocado nos braços dela e crescerá no paraíso. Isso é muito confuso e perturbador. Nossa revista Ministry, oficial de agosto de 1991, disse bem aqui que hospitais adventistas estavam realizando abortos sob demanda até a 20ª semana e até depois por razões sociais convincentes, e ainda estava em harmonia com as regras da Conferência Geral. E isso é uma citação do vice-presidente em 8 de julho de 1970.
Grandes líderes da igreja admitiram há mais de 40 anos que hospitais adventistas estavam realizando abortos sob demanda depois dos 5 meses. E ainda aqui, você tem o presidente da Conferência Geral, que nos diz que já é um garoto perfeitamente formado com 4 meses. O presidente Wilson disse que seu neto será levantado na ressurreição, será colocado nos braços de sua mãe e será criado no paraíso. Devemos fazer uma pergunta. O que dizer dos milhares de pequenos garotos perfeitamente formados que foram violentamente torturados e desmembrados nos hospitais adventistas? Eles também irão para o paraíso? Suas mães estarão lá para saudá-los? E as pequenas garotas perfeitamente formadas que foram violentamente mortas, elas também irão para o paraíso? Presidente Wilson está triste porque o diabo o atacou e seu neto morreu. De acordo com o Instituto Gatemaker, todo ano 56 milhões de fetos são destruídos. Isso corresponde a mais de 153 mil todo dia. Pois tu formastes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Presidente Wilson perde um neto e fica triste. Ele diz que o diabo está atacando sua família. Todos os dias, Deus, o Criador, está no meio do maravilhoso e temeroso trabalho de criar um ser humano, e a cada 24 horas, mais de 153 mil de suas crianças são violentamente mortas e, infelizmente, a Igreja Adventista apoia oficialmente este holocausto. Hello, friends. My name is Andrew Michel. Olá, amigos. Meu nome é Andrew Mitchell. E sim, eu sou um membro batizado e muito solidário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como você acabou de aprender, o aborto foi trazido à nossa igreja por líderes na América do Norte em 1970, que queriam oferecer abortos sob demanda em seus hospitais para ganharem dinheiro. Isso foi mantido em segredo, e milhares de crianças têm sido violentamente mortas em nossos hospitais, em nome do Ministério de Cura de Jesus. Isso é um crime terrível. A história é muito triste. A Bíblia diz em Provérbios 6 que o Senhor abomina mãos que derramam sangue inocente. Quando nós, como igreja, dizemos ao mundo que é ok matar crianças intencionalmente, estamos apoiando algo que o Senhor abomina. Como podemos dizer ao mundo para observar o 4º mandamento quando apoiamos a transgressão do 6º mandamento? Como podemos dizer ao mundo que é errado fumar cigarros e beber álcool, mas é ok matar crianças? Como podemos dizer ao mundo para seguir a Bíblia quando nós mesmos a ignoramos numa questão tão séria? Como Deus pode derramar seu espírito em uma igreja que apoia a violência? É errado que os norte-americanos tenham trazido isso para a nossa igreja. E é injusto que a Igreja Mundial nunca tenha tido o direito de votar esta questão. Não podemos permitir que isso continue. Isso precisa ser discutido. Eu sou da América do Norte e tenho escrito centenas de cartas a líderes da igreja, pedindo evidência por nosso posicionamento, e eles não têm produzido nenhuma evidência. Eu tenho escrito centenas de cartas protestando contra essa violência e protestando contra essa injustiça, mas minhas cartas têm sido ignoradas, porque os líderes na América do Norte querem um aborto. Meus irmãos e irmãs na América Latina e ao redor do mundo, vocês são a esperança da Igreja Adventista. Vocês são a resposta. Eu imploro a vocês, por favor, entre em contato com os líderes das igrejas, nas associações e divisões e demandem para que seja permitido que a igreja vote sobre esta questão. Por favor, não se atrase. A próxima Assembleia da Associação Geral é em menos de 2 anos, em 2020. Agora é hora de trazer esta questão à luz, discuti-la de uma maneira honesta e aberta. Eu insisto que você entre em contato com os líderes da igreja hoje e peça um voto neste assunto. Que este pecado seja eliminado e que Deus seja glorificado.